uma tradição de carnaval vir aqui fechar esse acampamento e falar sobre as coisas que vão acontecer, orar por vocês, abençoar e esperar que as coisas durante o ano de 2014, assim como desde 1978, continuem acontecendo. Então, eu faço acampamento e dirijo o acampamento da igreja desde essa época. E realmente, como a Leni fala sempre, né, para nós é o lugar para estar. Esse ano foi melhor ainda, que bateu com o meu aniversário, então comemoramos aqui no sábado, e é o lugar para estar, porque nós estamos olhando as coisas que vão acontecer, não apenas as coisas que já aconteceram. Quando a gente faz aniversário, a gente comemora o passado, mas na verdade tem que comemorar o futuro. Digo sempre isso lá, nós só temos futuro, porque como nós somos eternos, e a eternidade é o infinito, você não tem nada para trás, só tem para frente. Qualquer coisa que você tire do infinito vai continuar sendo infinito. Se você pegar o infinito e tirar 80 anos de vida, ele é igual ao infinito. Não diminui nunca. Então, tudo que nós temos na vida está para acontecer. E você, como jovem, pode até concordar com isso. Falar, realmente minha vida está pela frente. Mas mesmo quando você tiver 80 anos, a sua vida vai continuar pela frente. E a pergunta sempre é, o que Deus quer que eu faça amanhã? Então nós estamos aqui terminando o nosso encontro, e eu quero falar sobre as coisas da manhã. Tenho me preocupado com isso já há um bom tempo. O nosso futuro como igreja, nosso futuro como gerações. Vocês devem ter ouvido aí nas suas localidades sobre os temas ano a ano. Vamos falar de vocação já há alguns anos, e agora esse ano que passou sobre gerações, e agora neste ano de 2014 convocação. Então, convocação tem a ver com vocação, né? Convocação tem a ver com convocar, que é o chamar, e tem a ver com ação, que é o agir. A maioria das pessoas gosta de ver ação. Não sei que tipo de filme você gosta de assistir, mas as pessoas gostam de ver filmes de ação. A coisa que você menos faz num filme de ação é agir. Você fica sentado lá, comendo pipoca, ou esparramado no sofá, enquanto as coisas estão acontecendo na tela. Alguém fez, você fica só assistindo. O interessante da vida não é ser espectador, é ser o ator, é agir. E eu quero falar de uma maneira bem prática aqui sobre o que você pode fazer para que essa graça aconteça. Já vai um bom tempo, nós fizemos uma série de escola dominical lá na Vila Mariana, e um dos assuntos era graça. Então, quando eu estava vendo as palavras ministradas aqui, está lembrando que a gente escreveu naquela época, começo da igreja, sobre o papel, a função e a razão de ser da graça. E como também o Samuel bem descreveu aqui, você já entendeu que a graça é um favor. A graça não é mérito seu. Ninguém merece. Então, portanto, você não pode conquistá-la. Você tem que depender dela. Por outro lado, você também não pode ficar parado. Você tem que tomar uma atitude, você tem que ter uma posição. E essas coisas parecem conflitantes. Porque a graça é algo que, então, haja o que hajar, Deus vai fazer. E ao mesmo tempo eu tenho que me esforçar, para não cair da graça. Como é que eu entendo a minha postura em relação a isso? E uma imagem que me veio sempre, quando eu li esse texto aqui que quero ler com vocês, em 1 Coríntios 9, foi porque Paulo é a pessoa que fala da graça, né? E aqui ele faz essa figura, quando ele está conversando com os coríntios, que eram cristãos não judeus, que eram gregos, que eram cristãos com uma outra mentalidade, que tinham uma outra cultura, e ele usa algo que era muito próximo do grego, que é a Olimpíada. Você sabe que Olimpíada vem de Olímpia, e Olímpia é uma planície lá na Grécia, é uma região onde se faziam os jogos. E os Jogos Olímpicos, eles tinham uma função muito clara. Eles existiam para treinar o exército. Então naquela época,
Hoje, quando você vê a Olimpíada aí, vai ter a próxima aqui no Brasil, tem as inaugurações, e vem lá os gregos, a chama olímpica é acesa lá na Grécia, e vem até chegar no Brasil, vai passar pelas cidades. Você vai ser inundado de Olimpíada daqui a 2 anos. Mas, qual que é o conceito? O que nós chamamos de Olimpíadas são os jogos da era moderna. As Olimpíadas na época dos gregos eram só para homens e eram só para os guerreiros. Todos os jogos, todas as provas tinham a ver com a guerra. Por isso que é lançamento de dardo, de disco, corrida, maratona, porque eram as características, as necessidades e aquilo que distinguia um exército da vitória ou da derrota. A força, a precisão, a resistência para vencer. E o ideal olímpico, aquele louro que eles colocavam, né? Houve a Olimpíada da Grécia, e em vez de medalha eles colocaram de novo aquele louro na cabeça para lembrar do passado. Esse louro significa: você conquistou o máximo, você é o melhor, o homem mais rápido, o homem mais forte, o homem mais resistente. E aqueles homens daquela época davam tudo por isso. Então, falar de Olimpíada de Jogos era falar de futebol para o pessoal daqui de hoje. E Paulo usou essa figura aqui em 1 Coríntios 9. Ele fala assim no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Eu fiz uma mensagem, eu passei no YouTube também, que eu não vou passar hoje para não ficar longo, da seleção brasileira feminina de revezamento. No último campeonato de atletismo mundial, que foi na Rússia, o Brasil ele tem alguma tradição em atletismo, principalmente o masculino, sempre está lá, 3º, 4º lugar, na prova de revezamento 4%. E a prova de 100 metros rasos é a prova mais tradicional da Olimpíada, né? Todo mundo aqui deve ter ouvido falar aí do Usain Bolt, o homem mais veloz, é o que ganha mais grana, é o cara mais focado, é a prova com mais frisson aí quando vem a Olimpíada. E o 4% são 4 pessoas revezando e passando o bastão. E o Brasil feminino, o Brasil foi um desastre no Mundial de Atletismo, não conseguiu nenhuma medalha. Aí veio a prova de 4% feminino e elas estavam bem preparadas. E foram passando, e chegaram na última prova com uma boa classificação. E correram as 3 primeiras, e quando estava terminando a terceira para passar para o 4º, o Brasil estava em 2º lugar. Medalha de prata, que é um negócio assim, fora da curva. Primeiro lugar, Jamaica, para variar, em 3º lugar, Estados Unidos. E o Brasil em 2º lugar. E na hora de passar o bastão, ela empurrou, que é o termo que usa, né? Você vai lá, anda, e aqui vem por trás, empurra o bastão na mão da outra, ela pegou, caiu. Caiu, perdeu. E aí tem esse último mostrando assim, a declaração dela, a cara de desânimo, e a cara de frustração e de raiva. Sua estúpida, você derrubou o bastão. Quando nós estávamos em 2º lugar, a melhor posição da história do Brasil, e agora nós vamos para cá sem nada, porque você não agarrou o bastão. E aí começa uma discussão, porque na verdade o técnico tinha resolvido, na última prova, colocar aquela mulher como a última corredora. Ela não tinha corrido as outras provas, era a primeira vez que ela está correndo ali na Olimpíada. E ela não está tão entrosada com o time. E aqui então mostra a importância de você estar adestrado, preparado, ok, mas coordenado, andando junto, porque alguém passa o bastão para alguém. Então aqui ele fala: não sabeis que todos correm, mas só um leva o prêmio? Pode parecer muito injusto a vida, mas é só um quem ganha. E o número 2, ele é nada. Um leva o prêmio. E ele fala: correi de
de tal maneira que alcanceis. Como é que fica a graça com esse versículo? Essa disputa. Essa semana teve o Oscar, né? Estivemos aqui no acampamento, bateu o Oscar no carnaval, não sei quem gosta de Oscar, mas eu estava lembrando que há alguns anos atrás, quando eles iam descobrir lá o vencedor, eles falavam, e o vencedor é... E aí, passando o tempo, começou a ficar meio complicado, porque quando você fala vencedor, tem um perdedor. Aí todos os atores estavam ali naquela cerimônia, ficavam com aquela cara de loser. Perdeu, perdeu, perdeu. E eles mudaram a frase para, e o Oscar vai para... Então agora eles falam, Oscar goes to... Para dizer o quê? Esse ganhou o Oscar, não quer dizer que os outros perderam. Porque, na verdade, perderam. E aí a câmera fica focando todo mundo para mostrar quando o cara sai no vencedor, o outro fica batendo a palma, aquela cara de que feliz eu estou por você. Que bom para você, não eu. Né? Ninguém gosta de perder. Onde a graça entra nisso? Nessa analogia aqui da corrida, você pode imaginar estar entre os 8 melhores do mundo, porque uma prova de atletismo tem 8 raias, né? Para a corrida. Para chegar naquelas 8, várias eliminatórias. Para chegar na eliminatória, tem que ter um tempo olímpico. Então, durante os 4 anos, ficam todo mundo testando para atingir o tempo mínimo que garante que você pode ir para lá. A maioria dos brasileiros não consegue o tempo mínimo, fica tentando, até conseguir o tempo olímpico, que vai dar para ele a chance de competir. E aí quando compete, fica lá em 30º lugar. Né? Olimpíadas de inverno agora, assim, no Brasil, com tanta merda que a gente tem aqui, né? Último lugar, penúltimo lugar. E o pessoal lá fala, não, valeu a pena, é histórico. Histórico levar o último lugar. O que é a graça? A graça é algo que você não merece e faz com que você possa estar naquela raia. Deus, sem que você tenha a mínima condição, te coloca ali entre os 8 finalistas, sem nenhum mérito, por um convite. Ele chega para você e fala, você pode. Então, o que seria impossível, pela sua condição, Deus torna possível. Está aí. Mas algumas pessoas pensam assim, bom, se Deus me colocou aqui na raia, então Ele vai me fazer vencer essa corrida. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui sentado, e pelo Espírito Santo eu vou chegar em primeiro lugar. Aí Paulo fala, correi de tal maneira que alcanceis. Ah, mas eu não tenho condições de ganhar a corrida. Bom, você tem condições de correr de tal maneira. Você tem que querer, desejar, lutar. O impossível era te colocar ali. Agora, para ganhar, você tem que fazer a sua parte. A sua parte nunca vai te tornar um campeão. Mas se você não fizer a sua parte, nunca você vai ser um campeão. Isso tem que ficar bem claro para todos nós aqui. Porque a graça é uma maneira maravilhosa, não dá nem tempo de explicar tudo isso, mas é uma maneira maravilhosa de Deus não descumprir a sua justiça e ao mesmo tempo permitir que você chegue lá. Se eu falar um negócio de uma maneira torta aqui, você fala, isso aí parecia, o que o pastor está falando? Mas sabe que o maior transgressor de regras do universo é Deus? Você que gosta de ser rebelde sem causa, seja rebelde com causa. Deus é o maior transgressor de regras. E sabe quem que é o maior garantidor de regras? É o diabo. Estou falando que quem fica ali fazendo questão de que a regra seja obedecida é o diabo. Ele
é o que faz o enforcement, faz a garantia da lei. Ele é que exige que a lei seja cumprida. E o que Deus faz é quebrar a lei. Como assim quebrar a lei? Ele não pode quebrar a lei sendo injusto. Então o que ele criou? Ele criou uma palavra que é misericórdia. Misericórdia é não dar o castigo que você merece. E isso é quebrar a lei. Você merece ser punido, pela misericórdia você não será punido. Porque Deus ama as pessoas. E quando Ele ama, Ele viabiliza. Agora, se for aquele pai bonzinho que só faz tudo o que o filho quer e não permite que ele se envolva, vai dar errado. Então Deus tem que criar uma maneira de fazer com que você seja perfeito, que você seja o melhor, que você faça tudo certo, que você seja sem mácula, mas ao mesmo tempo sem regra. E isso é a graça. É um mistério, é um milagre. Então, alguns de nós gostam de regras. Cuidado, quem gosta de regra é o diabo. Então a gente tem um prazer, eu já falei isso aqui, né? É a síndrome do segurança de banco às 4 da tarde. Segurança de banco está na porta daquele banco e o prazer dele é às 4 da tarde fechar a porta na cara do bacana. Não vai entrar. É a hora que ele é o rei. Em que chega o cara correndo, né? Correndo, e ele está lá olhando os segundos passando e ele plá, fecha a porta. 4 da tarde, você não vai entrar. Tem que ter um horário para fechar o banco. Mas sabe, o prazer de exercer a regra para impedir que o outro alcance, esse prazer não é de Deus, não. O prazer de Deus é perdoar. O prazer de Deus é amar. E a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. O prazer de Deus é permitir, é fazer acontecer, e de uma maneira que não seja disruptiva, que não seja destruidora. Então, esse coração de Deus você tem que ter. Se você for um líder, mais ainda. Você precisa de uma pessoa que seja o seu mentor. As companhias pagam caro por isso, chamam de coaching. Alguém que te ensine. De repente, o fulano é até mais inteligente, mas ele precisa de alguém de fora dizendo. Algumas semanas atrás eu fui procurado por um amigo, que é um cara bom, muito bem sucedido, muito mais rico do que eu. Mas o que ele falou? Ele falou assim: eu queria conversar com você porque precisamos conversar mais. Vamos fazer uma coisa que você me aconselhe. Preciso ouvir seu conselho. Eu fiquei pensando, esse cara não tinha nenhuma razão para querer ouvir meu conselho, mas ele quer ouvir. Inteligência. E tem tanta gente que não quer ouvir conselho, inclusive na igreja. Esse pastor aí de novo vai falar de... Não quero. Então, o segundo ponto para poder atingir é obediência. Tem uma liderança. A Bíblia fala em Hebreus que vocês devem ouvir os pastores e líderes, porque eles vão dar conta da sua alma. E é bom que eles falem bem de você lá diante de Deus. Então, não interessa se o seu líder, se o seu pastor, aos seus olhos não é tão bom assim. Ele é o líder e o pastor. Existe um caminho de autoridade. E esse caminho de autoridade te abençoa. Temos que orar por isso. E o terceiro é dedicação. Você tem que suar a camisa. Você tem que batalhar. Porque vontade é uma coisa. Eu quero ir no acampamento. Agora, para participar de todas as reuniões, tem que se esforçar. Que você quer vir aqui, você quer que Deus fale com você. Mas eu não quero acordar cedo. Essa dedicação, esse suor, faz muita falta na geração. Não se engane com o filme de Hollywood. O que o filme de Hollywood prega é o seguinte: seja rebelde, seja contra tudo e contra todos,
E no final você vai ser o melhor. Por uma mágica da natureza, na hora do H, é você que vai dar a resposta. E eles estão cheios de heróis assim. O cara que faz tudo errado, bebe, fuma, está lá transando com todo mundo, não está nem aí com a hora, mas assim, quando surge o problema, ele tem a brilhante ideia. Quem tem a brilhante ideia é quem fica ralando o tempo inteiro em cima dela. Não se iluda. Não se iluda com a propaganda enganosa de que você fica lá, sentado no sofá, jogando videogame e vai dar certo. Você vai ter que se esforçar. Não há nada que se consiga na vida sem esforço. Bom, nós queremos melhorar esse processo. E para melhorar, a segunda parte que eu quero dizer aqui é sobre como que nós como igreja e nós como liderança podemos acelerar o seu processo. E essa palavra para mim tem um significado muito forte. Aceleração. Que é ação também, né? Tentar dar um gostinho para quem gosta de física e tentar não ficar deixando os que não gostam malucos. Já fiz isso aqui uma vez, inclusive, né? Já falei de física uma vez aqui, não sei se vocês lembram. Mas isso é muito, muito, muito de Deus. Pensa aí, depois se você quiser raciocinar mais, pode até procurar, porque o assunto vai embora. Deus criou todas as coisas. E se a graça existe no ambiente espiritual, ela também existe no ambiente físico. Tem coisas na ciência que ninguém explica, que ninguém sabe, que ninguém define, só entende. E uma delas é a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é a capacidade de aumentar ou diminuir a velocidade. Para os que lembram do seu tempo de colégio, né? Velocidade, delta S sobre delta T, né? Espaço sobre tempo. Aceleração, delta V sobre delta T. Variação da velocidade. Então, pessoal, você deve gostar de acelerar o carro. Não está pensando nisso. O que você está fazendo quando você acelera? Você está aumentando a velocidade. Aumentando a velocidade. Bicho. E por que o que faz com que alguma coisa aumente a velocidade? Acelere. Não se explica. Ninguém sabe. O primeiro cara que pensou isso e conseguiu escrever alguma coisa foi o Newton. Isaac Newton, que era um senhor cristão. E isso lá nos anos 1600. E ele teve aquela famosa teoria lá, a maçã caindo, a gravitação universal. E ele definiu como é que a matéria atrai a matéria. É uma formuleta que tem um... Você está aí, né? Deixa eu ver como é que está essa tela. Deixa aí. É uma formuleta que acho que todo mundo já estudou. Força igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Então, o que significa força igual a massa vezes aceleração? Quando você está com fome e vem a pizza, aí você faz uma força para pegar o primeiro pedaço. É a força acelerando a massa. Não? Hã? O Newton descobriu isso, ele não explica, é uma lei dele lá, que quando você faz força em alguma coisa que tem massa, ela acelera. Você pode calcular essa força multiplicando massa por aceleração. E o que é aceleração? Ninguém sabe, é uma capacidade intrínseca da massa. Massa é matéria. Você pegar aí no seu corpo, isso é massa. Que alguns chamam de peso erroneamente, né? Você tem massa, você não tem peso. Quando você pergunta quanto você pesa, você está falando de força. Força, peso é força. Massa, meu amigo, alguns têm mais massa, outros têm menos massa. Né? Até o Fernando tem massa. Então,
esta massa, ela tem uma característica que nos define. Ela atrai as outras massas. E essa atração gera um movimento que é a aceleração. Então quando você pega um negócio que está parado, ele começa a andar, é porque alguma coisa está puxando. E é o que chamou a famosa aceleração da gravidade, que é o G. E aí vem, para encerrar minha fase de ciências aqui, veio o Galileu, também na mesma época lá, antes do Newton, fez uma famosa experiência, trouxe aqui, que na verdade não aconteceu. Dizem que ele subiu na Torre de Pisa. A Torre de Pisa é aquela torre inclinada, né? Na Itália, que inclinou. E ele subiu lá e jogou do alto da torre 2 corpos. Um leve e um pesado. Uma bola de chumbo e uma bola de madeira. Qual que chega primeiro? Os 2 chegam juntos. Por quê? Porque não depende da massa. Aí dá para fazer a formulita lá. Força com a massa de aceleração. A força peso, que é o que puxa alguma coisa para a gravidade, é massa vezes o G. Então se uma é igual a outra, você corta M com M. A massa não interfere. Não interessa o tamanho da massa. Então ó, você pega aqui ó, um martelo e pega aqui o isopor. Qual é o mais pesado? O isopor é o mais leve. Agora se eu subir na torre de Pisa e jogar ele no chão, qual chega primeiro? Qual quebra o chão? O Helder? Aqui na Terra fica complicado porque tem a resistência do ar. E obviamente a resistência do ar ela segura. Então o que o Galileu falou foi o seguinte: 2 corpos no vácuo caem na mesma velocidade, porque estão debaixo da mesma aceleração. Isso significa que o que faz o martelo acelerar é a mesma coisa que faz o isopor acelerar. E portanto eles vão cair na mesma velocidade. Aqui eu não sei, vamos ver? Vou botar aqui que não tem nada na frente, né? Se machucar a madeira, pelo menos não vai machucar o chão. Nosso primo não reclama comigo. Olha lá, hein? O que tem meu pé? Tá em cima do pé? 1, 2, 3. Ai, meu pé. Não. Caíram juntos. Caíram juntos. Talvez você não tenha visto, mas eu vi. Caem juntinho. Tem um vídeo ali? Ela colocou o negócio lá. Bota o vídeo. Em 1971 foi feita a última missão para a Lua, missão Apollo. E o comandante David Scott chegou na Lua. Não sei se vai ficar legal aqui, vamos ver, né? E ele fez uma experiência. Vamos ver se dá para ver aqui. Deixa eu ver, solta aí, vamos ver. A imagem é ruimzinha porque é filmada na Lua, né? Cadê? Tem uma legenda aí, não sei se vai dar para ver. O som não ficou. Ele falou, olha, ele está com um martelo na mão esquerda dele, que é para a direita para você, e uma pena de falcão na outra mão. Um martelo e uma pena de falcão. E ele fala, 400 anos atrás, o Galileu fez essa experiência. Agora nós vamos provar se ele tem razão ou não. Estamos no vácuo aqui. Eu vou soltar a pena e vou soltar o martelo. Qual vai chegar primeiro? E aí ele vai soltar. Que tal Galileu tinha razão? Esse vídeo ficou famoso porque ele está na Lua fazendo essa experiência.
uma pena e um martelo caem juntos. Sabe por que eu pensei nisso? Porque olha, nós estamos aqui para acelerar você. Agora, alguns de vocês têm grandes problemas. Outros de vocês não têm grandes problemas. Alguns de vocês têm problemas que herdaram dos pais. Lutas, crises, traumas, marcas. Outros herdaram bênçãos, dinheiro, conhecimento, proteção. E você pode pensar, eu tenho tantos problemas, não vai dar certo. Mas isso é graça. A graça independe da massa. Cai ao mesmo tempo. A graça faz com que você, com toda dificuldade, tenha a mesma condição de alguém que tem toda a condição. É pela graça. Deus pode te acelerar. Ele usa essa gravidade para te puxar. A ciência ainda não descobriu por que a massa atrai a massa. Na razão direta da massa e inversa do quadrado da distância. Por quê? Não precisamos explicar por quê. Por que Deus fez assim? Você não precisa entender. Você precisa saber. Você está debaixo da graça. E se você se deixar soltar, ela vai te levar para onde Deus quer. Você vai ser acelerado na direção certa. E esse conceito da aceleração, que é o gradiente dessa velocidade, que é o que faz você aumentar, porque acelerar não é andar rápido. Você pode andar rápido a velocidade constante. Acelerar é aumentar a velocidade a cada momento. Você está cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. É ganhar tempo, é chegar primeiro, é atingir o objetivo, de tal maneira que você vai, que você alcança. Eu quero, eu obedeço e eu me esforço, mas quem vai me fazer chegar lá é a graça. Esse conceito é tão forte que o mundo usa isso. E hoje eles estão chamando um tipo de negócio de aceleradoras. Uma aceleradora é um grupo de pessoas e conhecimento que faz com que alguém que tem uma ideia rapidamente transforme aquilo num baita do negócio. Aceleradoras. Você pode não conhecer uma aceleradora, pode nunca ter ouvido falar nesse nome, mas você conhece os que estão sendo acelerados. Essa semana aí passada ficou famosa a venda do WhatsApp para o Facebook. 16 bi, 50 funcionários. Deixou os dois principais lá, multibilionários, né? E todos os funcionários milionários. Sabe quem ganhou dinheiro? Quem ganhou dinheiro foi a Sequoia. Sequoia é uma aceleradora. Quando o rapazinho estava começando a pensar no WhatsApp, a história dele é longa aí, né? Os dois trabalharam na Oracle, trabalharam na Apple, trabalharam em várias empresas HP, até que um teve a ideia, falou, vamos fazer um app aqui, um appzinho para fazer esse negócio de comunicação. Chamou o amigo. Eles tinham uma ideia. Quantos não tiveram essa ideia? Quantos WhatsApp-like tem aí? Várias, tentando imitar a mesma coisa, que não é tão difícil. Mas eles vieram primeiro. E teve alguém que olhou para aqueles caras e falou assim, gostei dessa ideia. E a Sequoia colocou 8 milhões de dólares em cima do WhatsApp. Esse cara ganhou dinheiro, porque ele colocou 8 milhões e agora vale 16 bi. O que ele fez? Acelerou. Como é que acelera? Mais tecnologia, mais dinheiro, mais relacionamento, mais network de investimentos, mais exposição, e você vai ser acelerado. A história de hoje é a aceleração. E o governo brasileiro, ele está querendo acelerar brasileiros. Ciência Sem Fronteiras é aceleração. E o Ministério da Ciência e Tecnologia hoje tem os maiores orçamentos de aceleração no mundo. Dinheiro para que alguém que tenha uma ideia rapidamente chegue lá no mundo.
E eles resolveram então montar um programa. Acho que eu já falei aqui, chama Startup Brasil. Você pode entrar no site. Startup Brasil. Se você tem uma ideia, nós queremos acelerar você. Não vou falar do assunto startup aí, que é longo, mas só para te dizer, tem dois gargalos. O primeiro é quem bota dinheiro na sua ideia maluca. E no mundo inteiro, dinheiro significa $100 mil durante um ano. Que para negócio não é tanta grana assim. Perguntar quem ganhar $100 mil, deve ter um monte de gente fazendo fila aqui. Mas para fazer um negócio acontecer, é pouco dinheiro. Quem dá $100 mil? É um anjo. O investidor que dá dinheiro para isso é chamado de anjo. E o investimento que ele faz é chamado de capital semente. Seed money. Veja que são duas figuras bíblicas. Você planta uma semente para multiplicar. E tem que ter um anjo que está te protegendo ali para aquele negócio acontecer. Então, com o Seed Money e o Angel Investment, você consegue fazer uma startup crescer. O governo falou, eu vou dar uma de anjo aqui, eu boto dinheiro. Agora eu quero saber quem é a aceleradora. Então, vou registrar as aceleradoras. E aí eles me convidaram para fazer parte do board que seleciona as aceleradoras. Eu tenho pensado nisso já há um bom tempo. Então quando veio o convite, eu falei, uau, é isso que eu quero. Mas é trabalho. Aí me deram 23 propostas aceleradoras, cada uma com um calhamaço assim, dizendo, por que eu sou boa? Quem nós somos? Estamos vinculados com que universidade? Quem são os investidores? Que relacionamento externo nós temos? Como nós vamos fazer essa empresa, o startupzinho lá, crescer? Qual a nossa capacidade de acelerar? E das 23 tinha que escolher 9. E no final juntou 5 pessoas lá em Brasília, cada um com as suas notas, e vão conversar quem são as 9 aqui. Eu fui com a minha listinha. E eu fiquei vendo aquelas aceleradoras, li todos aqueles negócios, fiquei pensando, isso é uma coisa que a gente vai fazer, acelerar pessoas. Relacionamento, network, investimento. Se você tiver muita vontade, uma ideia e a disposição de ser acelerado. Nós temos que abençoar você na sua criatividade. Quando você falar, cansei de ficar sentado, alguém tem que dizer, bom, nós vamos te ajudar a caminhar então. Sabe quem ganhou o primeiro lugar das aceleradoras? Microsoft. Um baita no projeto. O único lugar no mundo em que a Microsoft acelera é no Brasil. Teve um brasileiro lá, que eu conheci, que foi vender ideia. Teve que vender até para o Ballmer lá, que é o CEO da Microsoft, agora saiu, para convencê-los de fazer isso no Brasil, porque ele acha que aqui no Brasil tem gente que tem condições disso. E o governo quer 1000 startups. Já selecionou 100. Será que ninguém aqui tem uma ideia? Fiz essa última viagem para a Ásia no fim do ano, em novembro. Eu estava lá e eu acabei sendo convidado para um evento que foi esse negócio eu não esperava. Chama Start Me Up Hong Kong. Start Me Up Hong Kong. Eles fizeram um evento de um dia inteiro em que qualquer pessoa tinha uma ideia de um negócio diferente. Vem aqui vender o seu peixe. Se nós gostarmos, nós vamos botar $300 mil para cada um. Vamos escolher 3. Tinha lá mais de 30 e ao longo do dia eles iam vendendo peixe. A minha ideia é um negócio para teste contra cegueira, para prevenção de cegueira. O meu negócio é um fixador de tinta que faz com que você tenha uma aplicação em qualquer material sem perder. O meu negócio é robótica, é fazer a simulação de voz do computador como se fosse uma voz humana. E assim, cada uma das ideias. E no final eu tinha que votar. Eu votava lá e fui selecionando, até as 3 ganhadoras. Pessoal chorando de alegria, né? Um indiano, um americano, um chinês. Ganharam. Você tem vontade de fazer um negócio desse? Nós queríamos orar por isso. Que você tenha vontade, que é o primeiro passo. Vontade de ser abençoado pela graça. Vontade de ser acelerado. E aí você vai dizer, não interessa se eu sou um martelo ou se eu sou uma pena.
Não interessa, tem muitos problemas, poucos problemas, para que quando ele tirar essa tampa da graça e olhar o que tem lá dentro, ele vai encontrar alguém perfeito, desenvolvido, útil, pela eternidade. A graça não é eterna. A graça vai acabar. E quando ela acabar, você tem que estar pronto. Pronto para aquilo que Deus quer da sua vida para o resto da eternidade.